Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí com a nossa matéria de manipulações algébricas, que vai auxiliar a gente aí bastante nas próximas matérias que estão por vir. E dessa vez a gente vai estar falando de técnicas de fatoração. Vou focar, pessoal, mais na parte quadrática, né? Quando a gente pode fatorar aí, né, uma expressão quadrática, um polinômio quadrático, certo? Que é o quê? Do segundo grau, né? Que o maior índice do meu x vai ser 2. Beleza. Por que eu não vou focar muito nos outros? Porque quando a gente for ver outras técnicas, né, que vai ser tipo uma parte 2 daqui, a gente vai focar mais nos outros graus, certo? Então o grau 2 vai ser tipo uma base pra gente poder seguir aí com as outras fatorações, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, então olha aqui. Eu coloquei todos os meus polinômios que estão aqui, né, que vocês podem ver, são todos do segundo grau, certo? Daí a gente vai ver formas de a gente poder fatorar esses polinômios. Primeira parte que eu vou falar aí para vocês, pessoal, é a fórmula quadrática. É a fórmula de eu conseguir enxergar aí a raiz, né, que é o que? O zero de cada polinômio, né? Quando esse polinômio aqui, ó, é igual a zero. Então, quais são os valores de x que eu consigo fazer isso? Certo? E a formulazinha é o seguinte, vocês já conhecem da formação de vocês, né, do ensino básico, que é o quê? X é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, onde a, b e c são esses coeficientes aqui do meu polinômio, certo? E daí, pessoal, muitas vezes a gente se pergunta, nossa, por que isso daqui dá certo, né? Então eu fiz uma aulinha extra para vocês, tá? Vai aparecer aqui um cardzinho aqui para vocês clicarem lá e ver a dedução que a gente sai daqui, isola esse x e chega nessa expressãozinha para qualquer tipo de equação do segundo grau, certo? Então vai ter lá a dedução, vocês já podem falar, nossa, eu sei como que chega nessa fórmula, né? E daí a gente pode considerar essa fórmula aí para qualquer tipo de polinômio quadrado. Beleza, pessoal? E tem umas formas mais rápidas da gente poder fatorar esses números, né? No caso, eu tenho esses tipos de expressões aqui, certo? E quando a gente fatora ele em fatores lineares, né, como eu tinha falado na outra aula, a gente consegue enxergar a raiz, né? Então, quando eu acho esse número aqui, pessoal, esse x, ó, observa que tem dois valores, para mais e para menos dessa raiz. Então, o que eu consigo fazer com essa expressão? Eu vou conseguir escrever x menos x1 vezes x menos x2, onde esse x1 e x2 são esses números que eu vou encontrar aqui. Então, eu consigo sair dessa expressão e chegar nessa através desses zeros do meu polinômio. Certo? Então eu consigo escrever isso nessa forma, através desse zero aí, desses polinômios. Certo? E daí, esses polinômios aqui, pessoal, é mais fácil da gente visualizar isso. Certo? Por quê? Isso daqui é um quadrado perfeito. A gente consegue visualizar isso por um quadrado perfeito, porque já está na formulazinha, olha. O primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, quem é o primeiro e o segundo? X e R, né? Tá tudo somando. Então a gente vai colocar o que? X mais R ao quadrado. Então se a gente distribuir, né, colocar esse vezes esse, a gente vai chegar nisso daqui, certo? Aqui, o que a gente vai ter? A mesma coisa, ao quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quem é o primeiro e o segundo? X e R. Só que agora aqui, ó, tem um negativo. Então a gente vai escrever dessa forma, certo? E aqui, quando a gente tem algo dessa forma, que é o quê? A diferença de dois números ao quadrado. Então, a diferença do quadrado, né? Então, eu tenho um x ao quadrado menos r ao quadrado. Como que eu posso escrever? X mais r e x menos r vezes, tá? Certo, pessoal? Então, todos aqui, ó, vai sair na distributiva e a gente vai chegar nessa partezinha aqui. E isso, pessoal, eu vou deixar como exercício para vocês entregarem lá no Moodle, tá? Então, vou deixar para vocês entregar como exercício no Moodle. Vocês distribuem cada um desses daqui e chegar nessa partezinha em preto aí, certo? E bom, pessoal, eu tenho outra observaçãozinha para falar que é o seguinte. Olhando para essa equação aqui geral, né, esse polinômio geral aqui, ó, do segundo grau, se esse a for 1, a gente vai ter a expressão dessa forma. Certo? Observa lá que meu a é 1 vezes x ao quadrado, vai dar o próprio x ao quadrado. E a gente tem essa expressãozinha. Daí, pessoal, a gente pode concluir o seguinte. Esse b aqui, ó,
ele vai ser igual a soma de dois números, por exemplo, T mais V. E esse C, ele vai ser o produto desses dois números. Daí, se eu conseguir enxergar esse B e esse C dessa forma, pessoal, eu consigo escrever essa expressão como sendo x mais T e x mais V. Certo? Então, eu consigo escrever isso daí. E daí eu consigo visualizar mais fácil quem? Os meus zeros desse polinômio, ou seja, as minhas raízes desse polinômio. Que vai ser quem? O que eu faço para zerar esse primeiro termo? Menos T. O que eu faço para zerar esse segundo termo? Menos V. E daí eu já concluo aí a minha expressão. No caso aqui a gente já fatora direto, que é o nosso objetivo, é fatorar, né? A encontrar as raízes. Nesse caso é só para a gente escrever, né, esse polinômio dessa forma, porque a gente vai precisar lá na frente. Certo? E daí eu já encontrei essas raízes e a forma fatorada dessa expressão aqui qualquer. Certo? Então vamos ver alguns exemplos, pessoal, para a gente aplicar essas partes aqui dessas formas quadráticas, dessas técnicas de fatorações quadráticas. Certo? Bom, pessoal, então vamos fazer esses exemplos que eu coloquei aqui no quadro, certo? Onde o primeiro exemplo vai ser o seguinte. Eu coloquei esses três polinômios aqui e eu quero escrever ele, né, em fatores lineares, né? Escrever nessa forma aqui, ó. X menos ou mais alguma coisa vezes x menos ou mais alguma coisa. Certo? Então todos eles eu vou escrever dessa forma, tá? O objetivo aqui, pessoal, não é encontrar o zero do meu polinômio, mas, em alguns casos, para a gente descobrir essa fatoração linear, a gente precisa do zero desse polinômio, tá bom? Então, olha aqui. Se a gente for observar aqui, pessoal, a primeira coisa que vocês olham, quando o avo aqui for 1, é o seguinte. Olha se esse número aqui pode ser escrito como um quadrado. Ele pode ser escrito como um quadrado? Pode. 3 vezes 3. Aí você olha para esse segundo aqui número. Ele pode ser escrito como a soma desses dois números aqui que você colocou na multiplicação? 3 mais 3, no caso? Sim. Ah, se você olhou isso e já bateu o olho, já viu isso, você não precisa fazer mais nenhuma técnica aqui para frente. Então é só fazer o quê? X mais 3 ao quadrado. Ou seja, x mais 3 vezes x mais 3. Certo? Mesma coisa aqui embaixo. Eu consigo ver esse número como um quadrado? Consigo. 4 vezes 4. Daí eu consigo somar o 4 mais 4 e dar resultado nesse número? Sim, dá 8. Só que aqui é negativo. Então o 4 tem que ser negativo. Aqui não vai interferir, né? Porque menos com menos vai dar mais. Então o que a gente coloca? X menos 4 ao quadrado. Ou seja, x menos 4 vezes x menos 4. Certo? Aqui embaixo, pessoal, o que a gente vai ter? A diferença do quadrado de dois números. Como assim, professor? O quadrado de 144 é o quadrado de que número? Daí vocês têm que saber, né, que esse 144 é o quadrado de quem? De 12. Ou seja, eu posso escrever dessa forma aqui, ó, x ao quadrado menos 12 ao quadrado. Certo? Se eu tenho isso daqui, pessoal, eu consigo escrever ele como x mais 12 vezes x menos 12. Certo? Então esse daqui é o mais fácil da gente conseguir visualizar e escrever em fator linear. Certo? Sempre quando a gente tem a diferença de quadrados, a gente pode escrever dessa forma. O quadrado do primeiro mais a raiz do primeiro mais a raiz do segundo, vezes a raiz do primeiro menos a raiz do segundo. E acabou. Certo? Então, exemplo 1 aí, simplesinho, só a gente visualizar, né? Forma de visualizar, a gente consegue já descrever esses polinômios em fatores lineares. Agora vamos ver o segundo exemplo aí. Observe, pessoal, que aqui, ó, primeiro, o meu A não é 1. Não consigo enxergar o meu 3 como um quadrado de dois números. Eu já dou uma dica aí pra vocês. Quando o A não for 1, pessoal, já faz direto a fórmulazinha da quadrática que a gente já conhece. Ou seja, a fórmula de Bhaskara. Certo? Então a gente já vai aplicar direto, depois a gente coloca só as raízes aqui embaixo em fatores lineares. Então olha aqui. Então vamos encontrar o zero desse polinômio. Então vamos encontrar os zeros do polinômio. Beleza? Então olha aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, jogar na formulazinha. Então o x aí, ó, ele vai ser igual a quem? Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2 vezes a. Certo? Vamos fazer primeiro o que está aqui dentro
da raiz, pessoal, que a gente chama de quê? De discriminante. Por que ele vai me falar se esse x vai ser real ou não? Por quê? Se for negativo, existe raiz negativa, pessoal? Não existe, né? E daí o meu x também não vai ser real, certo? E se for zero aqui também, ó, o mais e menos, o zero não vai interferir em nada, então vai ter só uma raiz, certo? Ou seja, vai ter só um zero do polinômio. Beleza? Então a gente chama isso aqui de discriminante. Só que isso daí a gente vê, né, quando a gente está estudando de fato função do segundo grau. E aqui a gente só quer colocar em fator linear. Então a gente só pode jogar aqui na formulazinha e a gente conclui no resultado final. Beleza? Então olha aqui, então eu vou fazer b ao quadrado, né, menos 4 vezes a vezes c. Bom, pessoal, então vamos substituir os valores aqui agora para encontrar esse discriminante. Ó, b é quem? É 5, então fica 5 ao quadrado, 25, menos. Quem que é o a? O a é 2. 4 vezes 2 é 8. O c é quem? Menos 3. 8 vezes menos 3, menos 24. O que a gente tem aqui? 25 menos 24. Então aqui é mais 24. 25 mais 24, 49. Certo? Então agora eu vou considerar essa raiz como positiva e essa raiz como negativa. Então o x aqui vai ser igual a menos 5, que o b é 5, né? Mais raiz de 49 é quanto, pessoal? Ponta da língua aí, né? 7. Dividido por 2 vezes a, que é 4. Então minha primeira raiz aí, a gente pode chamar de x1, né? Vai ser o quê? Menos 5 mais 7, 2. 2 sobre 4, meio. E o x2, vamos ver quanto que vai dar o x2. Menos 5, menos 7 sobre 4. Menos 5 menos 7, menos 12. Menos 12 sobre 4, menos 3. Ah, então essas daqui são as minhas raízes. Certo? Então a gente consegue escrever esse polinômio de que jeito? X menos meio vezes x mais 3. Aí você fala, nossa, professor, mas ali deu positivo, você colocou negativo, aqui deu negativo, você colocou positivo, por quê? Porque esses daqui são os zeros do meu polinômio, ou seja, são as raízes dos meus polinômios. Então eu tenho que substituir esse valor no meu x e isso daqui dá zero. Então se eu colocasse mais meio, seria meio mais meio, não daria zero. Então tem que colocar o oposto desse número aqui sempre, tá? Porque meio menos meio que dá zero. A mesma coisa aqui, ó, tem 3, então eu coloco o oposto de 3. Por quê? Menos 3 mais 3 dá quanto? Dá zero. E se eu colocar simplesmente menos 3 igual tá ali, ficaria menos 3 menos 3, daria 6. Menos 6, né? Então daria zero. Certo? Então sempre o oposto para zerar aí tudo. Então eu consigo escrever esse polinômio dessa forma. Certo? Beleza. Então agora vamos ver esse exemplo 3 aqui. Olha, pessoal, o meu a é 1. Ó, então a gente tá parecido com esse caso aqui. A gente consegue escrever esse 6 como um quadrado de dois números? Não consegue, né? Então já moiou isso aqui tudo para mim, né? O que estava de cá. Então o que a gente tem que pensar? Ó, primeiro, se a gente não conseguir fazer com que a soma de dois números dê menos 5 e o produto dê 6, a gente tem que fazer Bhaskara e já sai direto. Certo? Mas eu bater no olho ali, pessoal, eu consigo visualizar que o menos 5 ele é a mesma coisa que menos 2 mais menos 3. E o 6 é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 3. Aí vocês falam, nossa, professor, eu não consigo visualizar isso que o senhor consegue assim direto. Calma, não consegui também direto. Foi bastante praticidade que eu fiz aí. Mas o que eu faço? Vejo quais que são os números que resultam em 6. 1 e 6, 1 vezes 6 dá 6. Só que aqui poderia ser, né? Porque 6 menos 1 dá 5. Só que a gente tem que pensar que isso daqui é um número negativo, certo? E aqui dá um número positivo, então sempre vai ser uma soma. Aí depois outros números que dá 6 vai ser 2 e 3, né? Então 2 vezes 3. E como esse daqui tem que ser a soma porque aqui não está negativo, então eu tenho um menos 2 mais o menos 3. E daí já sai direto, certo? Essa parte ser menos ou mais, pessoal, a diferença ou soma, é porque se aqui for mais, então quer dizer que é menos com menos, ou mais com mais. Então isso daqui sempre vai somar, independente se é negativo ou positivo. Então aí aqui vai estar me falando. Se aqui for negativo, vai ser um menos vezes mais. Então aqui vai ser sempre a diferença, certo? Então isso daqui vai me ditar, sempre vai ser menos ou vai ser mais, certo? Então olha aqui, então eu encontrei, né, o menos 2 e o menos 3. Então a gente consegue escrever esse polinômio da forma x menos 2 vezes x menos 3. E acabou. Certo?
E daí, pessoal, eu vou deixar esses dois aqui, ó, como exercícios para vocês entregar no Moodle também. Tá bom? Para o Moodle. Lembra, esse daqui, pessoal, vocês vão resolver aqui, ó, já vou dar um spoiler aí. Vocês vão resolver através de Bhaskara, tá bom? O A aqui é 2, né? Aqui o 7 também, se você dividir por 2, para aqui ficar 1, vai ficar 7 sobre 2, vai ficar muito difícil você fazer soma e produto. Agora, esse daqui, pessoal, vocês vão visualizar e vão ter que resolver por soma e produto. Só vou dar uma dica aí para vocês. Encontrem quem? Dois números que multiplicados dá 15. Daí vocês vão ver que aqui é negativo, então um tem que ser positivo, o outro tem que ser negativo, certo? Então esse número aqui, ó, seria o quê? O resultado da diferença de dois números. Então vocês vão pegar os números que multiplicados dão 15 e vão visualizar quais desses números a diferença dá 2. Vai existir, certo? E daí vocês escrevem como eu fiz aqui. Certinho? Bom, pessoal, então a aula de hoje foi basicamente isso, né? Eu falar sobre os zeros aí de polinômios quadráticos, né? Escrever esses polinômios quadráticos em fatores lineares, né? Onde esse expoente aqui é 1. E a gente vai utilizar muito isso aí durante o curso, tá bom? Não vai ser só para essa segunda prova, também para a terceira prova a gente vai utilizar isso. Para a quarta prova também vai ter que utilizar essa parte. E é isso, pessoal. Então, ficar aguardando vocês aí na próxima aula, onde a gente vai agora resolver como que a gente pode escrever qualquer polinômio nessa forma, certo? Uma forma mais geral aí, né? E a gente vai sempre utilizar essas técnicas aqui que vai auxiliar muito a gente aí nessa parte de fatoração de qualquer tipo de polinômio. Certo? Então, ficar aguardando vocês aí na próxima aula.